Começa, depois a gente fala. Olá! Estamos aqui, ó, dando tchauzinho pra galera que tá ali do outro lado. Eu já ia começar assim, ó, dando tchauzinho, mas não é tchau, estamos chegando agora, como é que dá o tchau? Bom, gente, você já sabe, né? É uma sexta-feira, são 10 da manhã. Que dia é hoje, hein? Que dia é hoje do mês? É dia 20? Dia 20 de outubro já, gente. E hoje, uma sexta-feira, 10 da manhã. Mas você pode estar assistindo em qualquer outro dia, qualquer outro horário, né? Porque a nossa programação sempre tem as reprises dos programas. E hoje é o dia do programa À Luz da Psicologia. Claro que ele já está por aqui. Calma, não fique nervoso. Ele está assim, porque o único que pode ficar nervoso aqui é ele. Porque ele não perdoa, ele mata. Nós vamos falar hoje, sabe sobre o quê? Porque nós estamos em uma sociedade em que cada vez mais a pauta sobre diversidade tem sido colocada em debate. Isso porque somos pessoas singulares, não é verdade? Mas que estamos inseridas em um contexto social, dividindo um tempo entre tempo e espaço, com diversas outras pessoas, é lógico, também singulares. Esse choque de realidade, o que causa, hein? Pode causar alguns desconfortos. Muitas pessoas não sabem lidar muito bem com essas diferenças. Diante dessa variedade de jeitos e formas de se colocar no mundo, o preconceito afeta especialmente as pessoas aquela que está sendo alvo dessa intolerância. Por isso, através da psicoterapia, da psicologia, né, existem formas de você lidar com certas atitudes quando elas são direcionadas a você. E o Dr. Luiz Aibinder vai falar hoje exatamente sobre isso, mas eu gostaria que ele desse um bom dia e dissesse: Dr. Luiz Aibinder, o que te contaram a respeito de preconceito? Bom dia, Odilon. Bom dia a todos que nos assistem. Prazer, obrigado por estarem prestigiando esse programa. Quem me contou isso não foi pessoalmente, foi através de comunicados, foi-se nada menos do que Albert Einstein. Esse foi o pensamento dele. Ele disse o seguinte, Odilon: se a minha teoria de relatividade estiver correta, a Alemanha vai dizer que eu sou alemão. A França vai me declarar um cidadão do mundo. Mas, se eu não estiver correto, a França vai dizer que eu sou alemão e o alemão vai dizer que eu sou judeu. Albert Einstein. Isso é o preconceito. E nós estamos vivendo, Dr. Luiz Aibinder, hoje nós sabemos que a guerra está aflorada, não só lá na Rússia, como também em Israel. A guerra está sendo disseminada pelo mundo. E essas guerras, o senhor acha que também pode haver motivos para elas serem disseminadas, que estejam envolvidas também com preconceito? Olha, eu não acredito, só estou muito secundariamente o preconceito. Tanto na Ucrânia, com a Rússia, quanto Israel com Hamas, o problema é territorial. Não é nem religioso, não é territorial, é disputa por território. E a respeito dessa guerra de Israel, e preconceitos, essa semana aconteceu um fato que me remeteu a contar aqui a vocês. O presidente de uma empresa chamada Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, ele falou o seguinte: quem apoia Israel é idiota. Eu não estou entrando no mérito se Israel está certo ou errado, a nós está certo ou errado, não estou entrando nesse mérito. O preconceito dele é o seguinte: quem não concorda com a ideia dele é porque é idiota. Isso não é preconceito? O resultado, ele foi exonerado do cargo. Um cargo importante, uma boca rica, ele foi exonerado. Por quê? Preconceito. Se eu não concordo contigo, você acha que eu sou idiota, não é muita idiotice de quem fala isso? Exoneração merecida. É verdade. Eu até estava mexendo aqui no meu ponto eletrônico aqui, que o pessoal estava falando comigo, até se você em casa estava vendo eu me mexer aqui, que estava apitando aqui no meu ouvido. Mas é que
o preconceito ele gera muitas divergências também, contendas. O que a gente tem visto, eu inclusive ando vendo muito, não é pouco não, né? Eu ando vendo muita coisa na TV, no Senado, na Câmara dos Deputados, as câmaras de vereadores, essa questão da diversidade, essa questão de preconceito racial. Está aflorado esse assunto, é um bate-boca, é um ativismo daqui, ativismo de lá, um falando que é machismo, outro é homofobia, outro é transfobia, é tanta fobia que eu estou com fobia de assistir esses programas. E o senhor acha que isso é o quê, doutor? Essa leva de preconceitos que a gente está vendo aí sendo citadas por políticos, por segmentos ideológicos, por ativistas. Boa pergunta da tua parte, boa pergunta. Preconceito é uma opinião sem conhecimento. Você tem uma opinião sobre algo, mas falta conhecimento. E nessa categoria de preconceito, se você for fazer uma lista, preconceito contra gordo, gordofobia, contra homossexual, homofobia, contra estrangeiro, xenofobia, e por aí vai. Você não consegue terminar isso. Sexismo também, etarismo contra velho, e por aí vai. Aí o preconceito pega todo mundo que se enquadra naquele padrão e julga cada indivíduo como sendo igual a todos. E aí na rádio, vocês são iguais, cada um é diferente, né? Todo mundo é radialista da TV Ondas Play, ponto. Cada um é diferente. Como é que pode botar todo mundo no mesmo pacote de igualdade? E isso você expande para qualquer outro universo, pela cor, pela idade, pela religião. Dentro de cada grupo há mais diferenças entre os indivíduos do que às vezes entre os indivíduos de um grupo e de outro. E a pessoa que não consegue conviver com essas diferenças, ele é preconceituoso ou ele é doente? Ele é preconceituoso e provavelmente burro. Porque ninguém nasce preconceituoso, Dilon. A pessoa aprende a ser preconceituosa. Uma criança não nasce sabendo que branco é branco, preto é preto, e são diferentes e piores. É um preconceito. Quando alguém vem com esses preconceitos argumentar comigo, eu pergunto assim: se você receber uma doação de sangue, interessa a cor do doador? Se for um transplante de órgão, interessa a cor do doador? Não. Não tem raças diferentes, é só a raça humana, tem dividida em cores, mas não é? Mas é uma raça única. Você é da raça humana, assim como o outro, independente da religião, da cor, da cultura, etc. A gente estava vendo aqui ontem, eu até comentei em off antes de começar o programa, que ontem teve aqui uma representante, e agora me fugiu exatamente o nome dela, vou até o final do programa eu devo levantar aqui, e ela já esteve representando aí os negros na França, em vários segmentos aí. Ela faz um trabalho que ela melhora a autoestima das mulheres pretas, né? Para elas conseguirem conviver de uma forma, socialmente falando, igualitária às pessoas. Porque tem muitas mulheres pretas que só se colocam numa condição de vulnerabilidade, que elas ficam com medo do preconceito que elas encontram nos ambientes públicos. E ela estava citando, inclusive, aqui, que tem pretas, mulheres, né? Isso é no caso de mulheres, porque ela só cuida de mulheres, mas também acontece com homens isso. Pretos que não vão a vão no shopping ali. Dentro daquele shopping tem um restaurante famoso, tá? Mas eles não vão, eles vão comer na praça de alimentação e não vão lá no restaurante famoso por conta de encontrarem muitas vezes atitudes preconceituosas com eles e naquele restaurante daquele determinado público. O que o senhor acha
desse posicionamento que ela levantou? É uma pesquisa que ela fez. Eu acho que isso envolve um complexo de inferioridade e um desconhecimento da lei. Que qualquer ambiente, profissional ou não, que seja discriminada pela cor, ela pode chamar a polícia. Isso dá uma cana danada. Entendeu? Ela tá até alimentando o preconceito ao evitar a situação. Se ela confrontasse o inimigo, botando entre aspas a palavra inimigo, ela poderia vencê-lo. Agora você vê que a mulher negra cada vez é mais aceita. Esse preconceito está diminuindo, graças à lei Afonso Arinos, etc. Se houver propaganda de mulher com mulher negra, tendo artistas negros, profissionais de várias áreas negros, e estão se dando tão bem quanto branco, porque a cor não interfere no desempenho. Agora, essas mulheres que evitam a situação, elas são complexadas e, de certa forma, pelo recuo delas diante da situação, elas alimentam o preconceito. Certo. Agora, veja bem, ela fica tratando das mulheres, da autoestima dessas mulheres, porque isso é um racismo estrutural que existe há muitos anos, né? E ela disse, inclusive, que lá na França, ela foi indagada sobre a quantidade de pessoas negras, né? Ela falou sobre a quantidade de pessoas negras que estavam trabalhando naquele determinado hotel que ela estava, e a pessoa que trabalhava lá falava, não, aqui tem problema de racismo e tal. E lá no Brasil, ela falou, tem muito mais. Então, um país que tem uma miscigenação como o Brasil, né? Nós temos afrodescendentes em todas as famílias praticamente, ainda o racismo está tão aflorado assim, é uma demonstração nítida que o brasileiro ele é preconceituoso. Não dá para avaliar isso, porque tem muito preconceito silencioso, né? A pessoa fica calada, mas recusa. Mas eu não vejo, assim, na prática diária, a pessoa ser recusada no emprego por causa da cor. Você sabe qual é a categoria que sofre mais preconceito para trabalho? Gordo. Gordo vai procurar emprego, ele tem menos chance, porque seria um provável candidato a mais doenças. Isso não interessa ao futuro empregador. Essa é a categoria que mais sofre preconceito. Outra que sofre preconceito, não tanto, é o idoso. Teria mais chance de ficar doente. Também não interessa ao empregador. Mas campeão mundial aí é o gordo. Gordofobia. Então a gordofobia também é uma coisa que... O preconceito com a pessoa gorda acontece muito mesmo. Inclusive até o PCD também, tá, doutor? PCD também sofre muito preconceito. Não entendi, desculpa, não entendi. PCD, pessoa com deficiência. Entendeu? Eu não sei se, nesse caso, eu imagino que haja um grau maior de compaixão. Mas existe agora uma cota mínima de pessoas com deficientes para trabalhar nas empresas. A coisa está... Compaixão, exatamente aí já começa o preconceito. Ter compaixão de um deficiente, tirar ele como coitado, isso é preconceito. Não. Coitado é outra história. Coitado é compaixão, é você entender que aquela pessoa tem uma dificuldade de andar, de enxergar, de fazer isso e aquilo, e você procura auxiliá-lo nessa deficiência. Tem empresas de ônibus que estão fazendo isso, acho que Niterói teve uma que fez agora, botar o motorista carregando tornozeleiras bem pesadas dos pés, das pernas, para aliviar a dificuldade de certas pessoas de se locomoverem para subir no ônibus. Já teve também experiências de pessoas usarem máscaras negras para ver como é que o cego teria dificuldade de se locomover. Eu acho que essa compaixão é associada à empatia e não à piedade. Isso, Quando se vê por esse lado, eu até concordo com o senhor. Mas existe sim muita gente que tem esse preconceito, sim.
também com pessoa deficiente. A pessoa, quando é mais esclarecida, ela vai para o lado da compaixão e da empatia. Mas tem muito ignorante, sabe, que a gente vê por aí, que trata o deficiente com preconceito. Então, é igual o idoso. O caso das pessoas que não têm essa empatia com o idoso, que essa pessoa acha que nunca vai envelhecer. E a gente vê isso, tá? A gente vê muitos idosos sendo maltratados dentro de famílias, nas ruas, nos transportes públicos. Ontem mesmo eu estava num transporte público e eu me levantei para dar o lugar para uma senhora com um garoto que estava do meu lado que não levantou de jeito nenhum. Precisou eu sair do meu lugar porque o garoto não saiu, não tem um garoto que eu digo assim, né? Tinha já quase 18 anos, era um adolescente, jovem já. E não existe mais essa empatia, como se diz, andando pelas ruas como existia antigamente, um bom dia, um bom licença. Antes da pandemia, que eu andava muito de metrô, dava aula na cidade, pegava o metrô na volta, o metrô cheio. Geralmente se levantavam para me dar lugar. Eu achava bonito isso. E bom, eu queria sentar. Mas eu era recebido com empatia pessoas mais jovens do que eu. Bom, vamos lá que você pode fazer sua pergunta também pelo telefone 21 995 32 7705. Pode também mandar sua mensagem através do nosso chat, que é o www.tvondasplay.com.br. Ô Evelyn, minha querida bonitinha, alô Helenita, alô Mônica, alô Simone de Niterói, alô Joselito, alô Tenente, alô, todas essas pessoas que estão falando, doutor, encontram comigo na rua e assistem o programa semanalmente, mas nem toda semana participam, mandam suas mensagens. Mas não tem problema não, né, doutor? A nossa parte a gente está fazendo aqui de trazer esses temas super interessantes do cotidiano e o senhor esclarecendo aí de uma forma no campo da psicologia. Preconceito, doutor. O que é preconceito? Ou melhor, pré-conceito, é isso? É um conceito que você forma antecipadamente com uma convicção e a partir dessa ideia preconceituosa, você pode entrar na discriminação, tratar mal ou negativamente a pessoa a qual você tem preconceito. O mundo seria melhor sem o preconceito? Seria. A humanidade o mundo está muito mal habitado, né? Está muito mal habitado. Ai, ai, ai. Agora, nós temos aí relatos de jogadores de futebol do Brasil que vão jogar na Europa, principalmente na Itália, na Espanha, né? Na Espanha ali. E ali dizem que o alto preconceito prevalece em vários segmentos, principalmente o racismo, é muito aflorado lá. E é um país que nós podemos dizer que é praticamente primeiro mundo, né, doutor? Então independe do grau de evolução do país ou do local. O preconceito está na cabeça do ser humano. Oi. Na conta do país. Isso. Eu boto isso na conta do torcedor, que é diferente do país que ele mora. Certo. Esse preconceito contra o jogador, geralmente é para desestabilizá-lo emocionalmente, para ele jogar pior. O vídeo dela, manda aqui também. Já viu aqueles a gente jogos, né? mandou o vídeo, porque, ó, Nunca houve. conhece. Ele estava acima da categoria de jogador. Ele era um gênio. Garrincha mesmo. Se ouvir alguém zoar Garrincha porque tinha a perna torta, que era mulato, não ferra nisso. Agora, os tempos são outros? No futebol, um xinga o outro baixinho para desestabilizá-lo emocionalmente, para o outro agredir, para ser expulso. Isso aí faz negativamente parte do jogo. Por que na minha época, quando eu era jovem, não vai falar que faz muito tempo, não, que não faz tanto tempo assim. Meu apelido era Pescoço. Fala, Pescoço! E pescoço pra cá, pescoço pra lá.
tinha um amigo que o apelido era Dom Rebite, o outro amigo era Gargamel, o outro era Macaco, o outro era Negão, o outro era Grafite, que era um preto amigo meu que jogava basquete comigo, Negão, o apelido dele era Grafite. E não tinha esse negócio de vou te processar, é racismo. Será que esse excesso de vitimização e ativismo causou essa situação de hoje que tudo que se fala você pode ser processado? Até o que eu estou falando aqui agora, alguém pode me processar porque eu estou falando. É um tal de vou te processar daqui, vou te processar de lá. Na minha época não tinha isso. Eu fui gravar um programa de TV na época de carnaval e sabe que tinha várias músicas que não podiam ser gravadas. Nega do Cabelo Duro, como a Minha Cabeleira do Zezé, várias músicas no passado que queriam gravar, mas não podia entrar no ar, porque faziam alguma referência preconceituosa. Ou Mulata Assanhada, esse tipo de música. Normal, todo mundo cantava sem se ficar melindrado, agora não pode. É a mediocridade do politicamente correto, Odilon. Porque eu até estava vendo aqui uma mensagem entrando no meu celular, aqui. Na minha época, cantava-se Olha a Cabeleira do Zezé e não tinha problema nenhum. Hoje, se eu cantar, não pode. Eu vou em cana. Bota no ar a Cabeleira do Zezé para você ver a punição que vem para você. Pois é. E são tempos diferentes. Agora, por que está assim, doutor? Por quê? O senhor corrobora com esses processos? O senhor concorda com esse tipo de atitude? De tudo agora é motivo para se processar? Até um filho, quando você repreende, ele fala, encosta a mão em mim que o senhor vai ver para onde o senhor vou te mandar. Eu conheço meus direitos. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eu acho isso de uma mediocridade sem tamanho. De uma mediocridade sem tamanho. Não há motivo para ofender ninguém. Estou defendendo nada de ofensa. Sim, claro. Mas qualquer palavra que você dita depende até do tom. Por exemplo, você vai beber água. Água não é ofensivo, mas se você usar esse tom, não fica ofensivo? Uhum. Então depende do jeito que é falado, mas a Cabeleira do Zezé não tinha nada de ofensivo. Mas alguns se ofendem. Tem um amigo meu que ele é negro, né? Eu não sei mais nem como é que eu falo. Diz que não pode falar mais que é negro, tem que falar que é preto, sei lá. Então eu não sei mais. Então a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala. Só que eu brincava com ele e ele levava na boa. Porque você chegar para uma pessoa, né, preta, e falar pro cara, como é que eu posso dizer? Sai daqui, seu preto. É uma coisa, né? Agora você falar, preto bonito, aí tá tudo bem, né? Você tá fazendo um elogio e brincando e tal. Agora, é o que o senhor falou, depende da forma que se fala, as pessoas interpretam de maneiras diferentes. Então a gente tem que ficar 24 horas hoje em dia se policiando no que você vai falar. Outro dia, eu passei na rua e eu já falei isso aqui pro senhor. Passou uma mulher muito bonita. Ela estava com roupa, ia vindo, acho que indo para academia, tal, não sei o que tem, vinha vindo na minha direção, passou por mim, falei, bom dia. Ela parou, virou para minha cara e falou, o senhor sabia que isso é assédio? Eu falei, não, fiquei sabendo agora que falar bom dia é assédio. A propósito disso, se eu tivesse falado... Ela estaria te enquadrando entre duas categorias. Velho sem vergonha, senhor que me ajuda. Velho babão, e quem? Ou o senhor que me ajuda. E eu vou processar esse homem para ganhar um dinheiro, né? Ou então velho da lancha. Porque eu vou te falar, hoje em dia você não sabe mais o que fazer. Eu pisei no pé de uma pessoa no ônibus, pedi desculpas para ela, a pessoa olhou com cara feia, não respondeu nada
E ainda comentou com outra pessoa que estava com ela sobre o pisão que eu dei. Quer dizer, o povo está completamente maluco, alucinado, fora de controle. O pisão até releva, porque dói, a pessoa fica zangada momentaneamente, mas não vejo nada demais nisso, não. Tem algum comentário aí? Que me dá vontade de brigar é baterem com o carrinho no supermercado no meu calcanhar. O povo quer saber. O povo quer saber, vinheta! Vamos lá, David. A Evelyn está dizendo aqui, bom dia a todos. Zezé era um garçom que usava cabelo Black Power, figura real. Ele existiu, sabia, Odilon? É mesmo? A Evelyn está falando que Zezé, ele existiu. E era um garçom que usava cabelo Black Power. E aí, acho que foi Lamartine Babo que fez essa música, não sei, porque o Lamartine fazia muitas músicas de carnaval. E ele disse que fez homenagem a esse cara. Olha a cabeleira do Zezé. Quer dizer, o Zezé era o garçom, né? E aí o restante, as pessoas que acrescentavam na brincadeira de carnaval. E a Evelyn está falando que ele existiu aí, doutor. Sabia disso não, Evelyn. Boa informação. Evelyn, eu também já estou falando aqui que quando eu era garoto, o apelido não tinha problema. Você vem falar para mim, e eu fiquei preocupado se me achasse que eu era velho. Você veio falar para mim que conheceu o compositor da música Cabeleira do Zezé? E a inspiração que ele teve, aí você foi mais longe que eu ainda. Vamos ligando aí pelo telefone 21 99532 7705. Doutor Luiz Aibindre fala sobre preconceito hoje aqui na Luz da Psicologia. O preconceito vem de uma perspectiva sobre o modo de ser do outro. Há algo específico em alguém que foge do que é socialmente imposto como, entre aspas, normal. E essa característica que foge à normalidade causa um grande desconforto e faz com que algumas pessoas direcionem comentários, atitudes às outras pessoas. Eu tenho lá uma enteada que ela tem mania de se vestir como pessoa, não é gótica, essas pessoas, esses jovens que andam só de preto, com correntes, com unhas de 70 centímetros de comprimento. Emo. Ela diz que nem é isso. Ela fala lá o que é, mas para mim também já não entendo muito essas coisas. Aí só que tem um detalhe. Ela tem toda essa personalidade de se vestir e se trajar dessa forma e sair pelas ruas, mas não tem preparo psicológico para suportar os olhares, os comentários preconceituosos que ela encontra nas ruas e nos lugares que ela frequenta, supostamente conhecidos como normais. A pessoa, quando ela se submete a ser um ser diferenciado, ela também tem que ter preparo psicológico para aguentar os comentários e as atitudes preconceituosas? Sim, mas antes, voltando um pouquinho na tua fala, pessoas normais. O negro não é uma pessoa normal, o judeu, o muçulmano não é uma pessoa normal. Uhum. O que pega no preconceito não é a normalidade, sim a diferença. Aquela pessoa é diferente de mim. Ela não é normal, é apenas diferente. Então, essas pessoas que você fala que se destacam pela aparência, elas têm que pagar preço, elas vão pagar um preço, porque nem todo mundo as aceita tal como elas são. E como se a aparência, a maneira de vestir, mudasse o caráter de alguém. Não muda. Tinha no Leme, uma farmácia, tinha um vendedor, um motorista, ele usava quilos de cordão, quilos, né? Cordão grosso, não, vários cordões de prata. Ele tinha uma aparência diferente, mas ele não mudava aquilo. Nem tinha por que mudar. Ele pescoço dele, ele usa o que quiser. Mas por que ele vai mudar? Mas muita gente chamava a atenção pela bizarrice, outros pelas unhas compridas, etc. Tem mais comentário? Você também pode ir mandando seus comentários pelo TV Ondas Play.
é lá no site, tem um chat lá, você pode escrever lá, sai ao vivo aqui direto com a gente. Ou pelo telefone, tá aí o zap na tela, você pode mandar 995327705, tá? Tem comentário, quem é? Bonitinha. Chegando, ela vem chegando, eu aqui vou esperando, eu aqui vou esperando. Vai, bonitinha. Bom dia, João. Bom dia, doutor Luiz. Esse problema do preconceito é complicado. É complicado porque nós não vemos ninguém aí que sofria de preconceito com músicas, piadas, reclamarem que isso agora não pode mais ser feito. A gente vê reclamando justamente aqueles que faziam as piadas, aqueles que, sabe, sacaneavam os outros. Aqueles que eram vítimas das piadinhas ou das musiquinhas, você não vê nenhum deles aí reclamando, entendeu? Então, doía neles. E se doía, então é porque não estava certo, não estava bom. Agora, quer ver uma coisa? A Cabeleira do Zezé não tem nada demais, né? Mas a música questiona a sexualidade, no caso do Zezé. Então talvez algumas pessoas não se sentissem confortáveis, porque essa música só era cantada para encarnar em alguém que deixava dúvida, ou que os outros achavam que tinha dúvida quanto à sexualidade dele, né? Então, quer dizer, era uma coisa pejorativa? Era, sim. Agora, uma coisa é consenso. Realmente o tom de voz, a maneira que você fala as coisas influencia, você chegar para alguém, vem cá, minha neguinha, com todo carinho, pode ser muito bem aceito, e você chegar para a pessoa e falar, sai daqui, sua neguinha, realmente é uma maneira agressiva, pejorativa e errada. Agora, um consenso é o seguinte, só tem uma coisa que nenhuma mulher aceita, com carinho, sem carinho, é dizer para ela que ela está gorda. Não adianta você chegar para sua namorada e dizer assim, vem cá, minha gordinha. Não, o alarme toca lá dentro. Gordinha não pode. Beijo para vocês. Ai, 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 ela não é fraca não, ela vai direto no calcanhar de Aquiles, doutor Luiz Aibinder. Ela errou meu calcanhar, porque eu não consegui ouvir tudo, eu não via bem. Você pode resumir o que ela disse? Posso, ela falou que é o seguinte, existem casos, por exemplo, que músicas, que as pessoas que as músicas foram feitas, elas, para aquelas pessoas que o Zezé e etc e tal, não se sentem ofendidos com aquela música. As pessoas que ficam analisando a música, por exemplo, ela diz que a pessoa que se sente ofendida é a pessoa que a outra pessoa use aquela música para provocar a sexualidade de outra pessoa, por exemplo. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Apontando para alguém, você está perguntando se aquele cara é, duvidando da sexualidade dele. Então aí já causa uma ofensa. Chamar uma menina amiga de neguinha, minha neguinha, não tem problema nenhum, ela disse. Porém, chegar a falar, sai daqui, sua neguinha, aí já cria um problema sério de racismo, né? Agora, ela diz que em lugar nenhum e de forma alguma pode se chamar uma mulher de gorda. Não vai colar se falar, minha gordinha querida, vem cá, porque chamou de gorda, tá tudo acabado. Eu tenho um conhecido, ele diz que se a mulher te chamar de fofo, não vai rolar nada. Acabou o papo. O João é tão fofinho, acabou, João. Ou se a mulher falar, ai, você é tão simpático, pronto, acabou, tudo acabado. Ela está chamando você de feio. Duas coisas ofendem as mulheres, chamar de gorda e dizer que amar a mãe. É o quê? Uma mãe ruim. Ah, tá. Tem outra coisa que ofende também, chegar a falar assim, se você quiser saber como vai ser sua mãe amanhã, olha para sua sogra. Aí, muita gente fica apavorada. Contra as sogras aí. Tá vendo? Isso é preconceito. Abertura ao entendimento, doutor, que as pessoas possuem suas diferenças. O que falta? Torna muitas vezes o convívio insustentável. Diante disso, uma pessoa preconceituosa terá uma ideia pré-concebida sobre algo ou alguém? Perguntaram aqui. A pessoa preconceituosa tem uma ideia pré-concebida que vai levá-la a discriminar aquela pessoa de uma forma negativa.
Por exemplo, você pode ter um preconceito, existe preconceito sobre as pessoas bonitas. Esse preconceito favorece as pessoas bonitas. No caso de julgamentos nos Estados Unidos, o réu de boa aparência pega uma pena menor. Uma pessoa de boa aparência, ela tem mais facilidade de arrumar emprego, por aí vai. O preconceito funcionando a favor dela. Não que ela mereça um emprego ou uma punição menor. Ela é julgada também pela aparência. Isso pesa no resultado. Mas a maioria dos preconceitos é negativa. Prejudica a pessoa, o alvo. Você pode mandar sua mensagem aqui para o 21 99532 7705. Se tiver algum comentário, pode falar, que a gente vai colocando aqui, porque chegou quase a hora da gente virar o disco do lado A para o lado B, né? Porque nós temos outro tema para entrar aqui hoje. Doutor Luiz Aibindo, qual a moral da história sobre preconceito? Solta a vinheta. Odilon, o preconceito é uma atitude negativa e injusta em relação ao grupo de pessoas com base nas características que são percebidas, em vez de avaliar as pessoas com base nos seus méritos individuais. Pessoas preconceituosas são aquelas que têm preconceitos, ou seja, opiniões ou atitudes negativas e discriminatórias em relação a grupos específicos de pessoas, com base em características tais como raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade, deficiência, entre outros. O preconceito, como eu já disse anteriormente, ele não é inerente à natureza humana e, portanto, a educação e o diálogo podem ajudar a superá-lo e construir sociedades mais inclusivas e justas. Portanto, se faz importante promover o respeito mútuo para combater o preconceito e suas consequências prejudiciais. Uma das bases para o preconceito, além da ignorância e do estereótipo, é a generalização, que consiste em transformar uma pequena verdade numa grande mentira. Por exemplo, explicando melhor isso. Uma mulher não sabe dirigir. É possível que uma ou outra seja um tanto desastrada para dirigir, da mesma forma que os homens também são. Mas quem generaliza acha que toda mulher não sabe dirigir. Ou seja, é uma grande mentira baseada numa pequena verdade, na observação de uma pessoa. Já o que eu falei que é estereótipo, é uma crença, uma ideia ou uma imagem simplificada sobre grupos de pessoas ou coisas que não leva em consideração a diversidade dentro desse grupo. No caso, de um exemplo de estereótipo profissional, advogado é safado, advogado é desonesto, não tem nada disso. Policial é corrupto, isso é preconceito. Enfim, Odilon, a liberdade é, antes de tudo, o direito à desigualdade. Então fica aí a dica para você hoje no tema principal do programa, Preconceito, com o doutor Luiz Aibinder. Mas, além disso, você tem coisas que você não gosta de ouvir, né? Independente do preconceito, existem aquelas verdades duras de engolir. Doutor Luiz Aibinder, o universo é o que é e não o que eu acho que deveria ser. O que o senhor quer dizer com isso? Se você pensar bem, a maioria de nós, quase todos nós, nos achamos centro do universo, né? Nós comum gira na nossa órbita. Nós somos o Sol e os planetas giram em torno da gente. Todo mundo é assim, uma falha humana. Você quer que as coisas aconteçam do jeito que você acha que elas devam. Você que está falando, qualquer um de nós. Você quer que as coisas aconteçam do jeito que você acha que elas deveriam acontecer. Por que a tua vontade tem que prevalecer sobre a natureza, sobre o comportamento alheio? Tem muita presunção. Não devia chover no fim de semana, não devia fazer calor, não devia ter guerra, não isso, papapá. Você não é o gerente geral do universo. Se fosse, tudo bem, estaria nas tuas mãos. Mas você é um mero mortal com poderes extremamente limitados. Por que as coisas têm que acontecer do seu jeito?
Não é uma prepotência? Quando você fala de universo, nós estamos falando de quê, doutor? Por exemplo, não devia ter enchente no sul, não devia ter seca na região norte. Eu estou julgando como devia acontecer o mundo. Não devia ter guerra. Não devia isso, não devia aquilo, não devia ter outra coisa. Eu não estou ditando as regras para o universo. Eu não fui nomeado ainda, né? Talvez eu seja, gerente geral do universo. Aí eu vou tomar conta disso. Mas enquanto eu não tiver esse poder, essas críticas não são baseadas só numa presunção que minha vontade devia imperar sobre o mundo. É isso que eu quis dizer. E tem pessoas que estão chegando aqui, algumas... Ih, tá no meu celular, agora saiu, vamos ver. Algumas pessoas que defendem que o universo precisa de um criador para que tenha um começo. Isso são os cristãos. Mas o que teria dado origem a esse criador? Aí já está indo fundo demais. Aí esse É uma discussão circular, né? Aí- O primeiro ovo ou a galinha. Aí fica a palavra do Aibinder. É o que é. Aí vai ter que prevalecer, segundo o David aqui da produção, a palavra do Dr. Luiz Aibinder. É o que é, meu amigo. Não vai tentar explicar isso não, pelo amor de Deus. Fala aí, Ô, doutor. João, nem tudo tem explicação. Nem tudo tem explicação. Vamos aceitar isso. Ainda não se chegou à explicação da origem do universo. Na falta de explicação, se criou a imagem de um criador. Faz sentido, mas não há provas, evidências que existe tal criador. Existe a fé, que é diferente. Certo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui também, pode fazer, tá? Doutor Luiz Aibinder está aberto a polêmicas também, se quiser. Porque tem uma pergunta aqui. Por que o universo funciona tão perfeitamente? Nem tanto, nem tanto. Nem tanto. Menos. Não funciona tão perfeitamente. Você imagina uma criança com leucemia? Aí veio, ele botou em seguida, existe algo perfeito no universo? Não. Não existe nada perfeito. As coisas e as pessoas podem se aperfeiçoar, podem caminhar na direção da excelência. Da perfeição é uma meta neurótica. Tem um cara, Perfeição é algo que não pode ser melhorado, Dilon. tem uma pessoa, Esse programa aqui, ele pode ser muito bom, mas perfeito ele não é. Se a gente refizer o programa, ele fica um pouco melhor. certo. Se você refizer outra vez, também vai ficar um pouco melhor. Se fosse perfeito, não poderia melhorar. Uhum. Nada é perfeito. É uma utopia isso. E acontece que o cara tá a fim de me sacanear aqui hoje. Ele mandou perguntar aqui das pessoas que defendem que o universo precisa de um criador para que tenha um começo, mas quem teria dado a origem do criador? Ele mandou outra aqui. Tá de brincadeira. Fala aí quem é você, de onde você está falando. Por que Deus decidiu criar o universo? Pior que só que... O que ele fez no sétimo dia e descansou até hoje? Olha lá. Eu Bom. tenho aqui uma teoria sobre a perfeição ali que o Aibinder estava falando. Vai lá. Né? Que é O David vai falar aqui agora. Fala, David, fala alto. que é a teoria bíblica, né? Sobre o que nós cristãos acreditamos. Sim. Que quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo muito perfeito e era tudo muito bom. Isso é um relato bíblico. Sim. E a partir de um momento que houve o pecado sobre a terra, o homem desobedeceu a Deus e resolveu pecar, tudo se transformou em algo que não era tão bom assim. Entendi, doutor. Teoricamente, biblicamente, na linguagem cristã, o universo era perfeito na época. Porém, Deus, né, tinha uma regra lá com Adão e Eva, de que se eles cometessem aquele determinado pecado, eles iriam sofrer duras penas. E eles cometeram o pecado. E através desse pecado, as duras penas foram as imperfeições que nós estamos vendo hoje no universo. Sim. Tem uma pergunta nisso aí? Ou só uma afirmação? Não, Só um é uma comentário. colocação, um comentário só.
Sim. Se Deus, onipotente, onisciente, não sabia que o homem e a mulher iriam pecar? E quem disse que ele... Não, ele sabia, ele só... tanto ele sabia... sexual e chamou isso de pecado. Ele sabia e disse que impôs a regra. Olha, ele não falou, eu sei que vocês vão pecar, mas ele falou, se vocês pecarem, né? O senhor não sabe que o seu filho pode enfiar o dedo na tomada? Quando ele é criança? O senhor sabe que ele vai meter o dedo na tomada, então o senhor fala para ele. Eu vou aceitar isso, mas eu não estou muito convencido que não falar essas coisas. Baixa a terra. Ai. Bom, você de casa, participa aí com a gente. Aí tem uma pessoa que mandou aqui: algo é perfeito se está em total concordância com o ideal que deveria ser? Cadê? Algo é perfeito se está em total concordância com o ideal que deveria ser? Surge a questão: e qual é o ideal que o universo deveria ser? Meu Deus! Escuta, a palavra ideal vem de ideia, não é de real. Ideal é uma ideia, não é uma realidade. Utopia, qualquer lugar é impossível de se atingir. Então não tem ideal. Tem o que você gostaria, o que você até acredita que seja ideal. Mas o ideal, na tua visão, é diferente da minha, diferente da do de longe de outras pessoas. Não tem esse ideal universal. Essa revolta vai te deixar amargurada só. Se você não aceitar a realidade tal como ela é. É o que é, aceita isso. Aqui tem outra pessoa que comentou sobre o nosso comentário. Dada a imensidão, apenas algo a que conceptualmente se chamaria Deus, poderia especificar um ideal para o universo, ou seja, teria de se afirmar a existência de um Deus perfeito que apreciaria o grau de perfeição do universo. Ele quis dizer que, mais ou menos o que a gente disse, que Deus teria condição de ser perfeito. Tem a condição, Deus é um Deus perfeito. Só que as coisas se encadearam por um lado, que existem muitas imperfeições. Agora, doutor Luiz Rebinder, como detectar uma imperfeição? Existe isso na pessoa? Como é que o senhor faz isso? Qualquer ser humano. Se olhar para o ser humano, é um imperfeito. Ele é um ser de construção. Ninguém é perfeito, não é uma obra completa. Tem isso de perfeição. Isso aí é uma meta neurótica que as pessoas perseguem e acusam os outros. Então, sofre porque não atinge esse estado. Ninguém é perfeito e é uma besteira pensar isso. Você só vai sofrer de um perfeccionismo paralisante. Eu não posso fazer um programa de televisão porque eu posso errar. Então, eu não vou fazer nada porque eu posso errar qualquer coisa que eu faça. A gente ouve muita gente falar assim: eu sou extremamente perfeccionista. E existe muita gente falar: olha, esse excesso de perfeccionismo seu está transformando numa pessoa chata. Aí o outro fala: olha, muito perfeccionista, vai atravancar o seu negócio, hein? Você fica muito com... A pessoa perfeccionista, ela é uma pessoa que ela tem um problema de saúde, um problema psicológico, quando ela é extremamente perfeccionista? Olha, não precisa ser extremamente perfeccionista, porque perfeccionista já é extremamente. Essa pessoa é neurótica. É neurótica porque ela persegue uma meta inatingível. Como é que ela pode ser perfeita? Sabe, é uma meta inatingível. Isso daí, ela ainda usa essa autoafirmação, eu sou exigente comigo mesmo, como desculpa para encher os outras pessoas de cobrança perfeccionista. Querendo que as outras pessoas sejam, eu me puno porque eu não sou perfeito, eu vou punir os outros. Quem você é? Enviado da justiça? Me poupe. Bom, então tá bom. A gente está quase chegando no final do programa. Tem algumas pessoas que mandou aqui em relação a... Já é em relação à religião, né? O universo é perfeito porque Deus é perfeito e o criou. O universo não é perfeito... Outra pessoa falou: o universo não é perfeito porque, como criação de Deus,
não pode ter a perfeição que apenas pertence ao Deus Criador. Não sei, entendi muito bem, mas tudo bem. O universo não é perfeito porque para ser necessita de ser completo e consistente, e a incompletude de Gödel não o permite. O que é a incompletude de Gödel? Olha, isso daí, com todo respeito, blá, blá, blá. Então vamos responder, tá bom então. Doutor Luiz Arbinder, estamos chegando praticamente no final do programa hoje, que nós conversamos aqui sobre o universo. O que é? É o que é, e não o que acho que deveria ser, né? Então você, meu amigo, pensa aí nesse... né? Quando a gente coloca algumas verdades duras de engolir, é justamente por isso. Porque gera essa polêmica, muita gente não aceita, começa esse bate-boca, essas coisas. Esse tipo de conversa, como o doutor Luiz Arbinder fala, blá, 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 eu chamo de ponte de político de cidade do interior. Sabe o que é isso, doutor? Mostrar do nada para lugar nenhum. Sai do nada e vai para lugar nenhum. E fica lá aquele pedaço de concreto, todo mundo olhando, ele ia ser uma ponte. Então, meu amigo, procure, sabe, seguir sua vida. Não seja uma pessoa perfeccionista, porque isso aí o doutor Luiz Arbinder acabou de dizer, vai ser uma ponte no interior, você está saindo do nada e não vai chegar em lugar nenhum, porque você não vai ser perfeito. Não existe ser humano perfeito. O que existe é que cada um possa ter suas crenças, segmentos, ideologias, mas que não sejam chatos, intransigentes e exigentes demais. Doutor Luiz Arbinder, vamos pensar aqui num tema para a semana que vem, antes do pensamento do dia, né? Qual seria um tema para a semana que vem? Uma sugestão boa, depressão reativa. Eita! Que depressão reativa. Tem dois tipos de depressão. Dando trailer, né? Como é que chama agora? Como é que eu chamo o trailer agora, Diego? Essa informação prévia, esqueci o termo em inglês. As pessoas têm um tipo de depressão que vem de dentro da nossa cabeça pelo mau funcionamento da química cerebral. Se chama endógena. E tem outras que vêm como reação aos fatos da vida. Aos que vêm como reação aos fatos da vida é que é a depressão reativa. E a maioria das pessoas que tem depressão, que seja 84% aproximadamente, reage mal aos fatos da vida. O objetivo dessa informação, do tema depressão reativa, é ajudar as pessoas a não entrarem nessa canoa furada. Você pode lidar com isso, com os fatos negativos, sem se deprimir. Fatos negativos vão acontecer. Acontece com todo mundo. Então, ok. Semana que vem, esperamos vocês com depressão reativa. Agora vamos para a vinheta do pensamento do dia. Ô, João, eu abri hoje falando sobre um pensamento do Einstein. E agora, para a gente concluir, o pensamento do Nelson Mandela. Disse ele: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Muito bem. Então, antes de você ser preconceituoso, falar eu odeio aquela pessoa e usar aquele termo chulo que todo mundo usa, meu santo não bateu com o santo dele. Esse negócio não existe, né, gente? Então vamos pensar bem. Às vezes é você que está fazendo um pré-julgamento, às vezes é você que está sendo preconceituoso. Então se liga aí, porque a dica foi dada, o golpe está aí, cai quem quer. Se você quer continuar caindo, você vai caindo. Se quiser se prevenir, se previna. Doutor Luiz Arbinder, suas considerações finais. Eu queria fazer um convite nessas considerações finais. Vamos lá. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, no Instagram Psicólogo em Vida, eu estou lá durante 1 hora respondendo as perguntas das pessoas que estão interessadas em assuntos de psicologia. Tem ido muito bem, inclusive ontem quem participou foi a Bonitinha, participou bem, e foi até premiada, ganhou um livro de presente. Opa!
Depois eu vou combinar com o Silvio uma distribuição de livros de presente da minha autoria. O livro é Magnetismo Pessoal. Muito bom, muito bom. E, ó, nós vamos fazer magnetismo pessoal. Aqui nos dias... Pega a propaganda da Feira das Profissões aí, por favor. Nos dias 26, 27, 28 de outubro, vai acontecer aqui na cidade de Maricá a Feira das Profissões, realizada pela Secretaria de Trabalho, né? E é uma feira muito grande que vai acontecer aqui, 3 dias, de feira das profissões, né? E nessa feira vai ter um espaço reservado também para os escritores aqui da cidade, da região, né? E o Dr. Luiz Aibinde, caso o senhor consiga estar por aqui, traga seus livros. Nós vamos ter um estande da TV, que vai ficar no centro do evento, e ali o senhor poderá, né, conhecer alguns dos seus fãs, tal, e até falar sobre o seu livro lá na feira, e conhecer os escritores e compartilhar ideias com o seu livro Magnetismo Pessoal. Então fica aqui o nosso convite para o senhor, né? E dizer que nós estaremos a qualquer momento nesse seu bate-papo no Instagram, Psicólogo Aibinder no Instagram, toda quinta-feira às 20 horas. Eu vou estar lá, eu vou aparecer lá e vou levar uma galera, vou levar a Helenita, vou levar mais gente. A gente vai fazer vamos fazer uma surpresa. Para a rapaziada, para o pessoal jovem, o senhor conhece o professor Sérgio Monteiro, meu parceiro, né? Sim, claro. Já conhecemos. Claro. E nós vamos lançar um curso de preparação de atendente de consultório médico. E capa. De aperfeiçoamento. As pessoas jovens vão receber certificados e vai ser apoiado pelo CREMES, pela Unimed, e isso vai arrumar emprego para muita gente, qualificar as pessoas para arrumar emprego, na verdade. Tá. Outra coisa, o doutor Luiz Aibinder, a Flávia, nossa setor de jornalismo aqui da TV, vai entrar em contato com o senhor, e você em casa poderá assistir lá, aliás, ler a coluna do Aibinder lá no site da TV Ondas Play, em breve, tá? Ele vai combinar com vocês. Então, ela vai entrar em contato, vai falar com o senhor, e até a semana que vem. Nosso tempo está estourado. Muito obrigado a todos que participaram. Um beijo no coração e até a próxima, à luz da psicologia. Um beijo, doutor. Tchau. Tchau.